Quando o jogador chuta a bola na direção do campo adversário, a trajetória descrita durante a subida é semelhante à trajetória descrita durante a descida, tendo o eixo de simetria que passa pelo seu ponto mais alto. Essa trajetória é uma parábola. Vejamos os tópicos da aula de hoje: a obtenção do vértice da parábola e a obtenção da imagem da função quadrática. Representação gráfica da função de segundo grau. A parábola possui um eixo de simetria paralelo ao eixo y. Observe a imagem. O trecho à direita desse eixo é simétrico do trecho à esquerda. O ponto de encontro entre esse eixo e a parábola é chamado de vértice. As coordenadas do vértice são menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Observe nesse gráfico que, devido à simetria da parábola, o vértice é ponto médio entre as raízes. Dependendo da concavidade da parábola, o vértice pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Vejamos a tela. Nos casos de parábola com concavidade para baixo, como a descrita pela bola de futebol, o vértice é chamado ponto de máximo, por ser o maior valor que a função assume, a altura máxima da bola. A imagem da função é o conjunto formado por todo o y real, tal que y é menor ou igual ao vértice. Bom, para parábolas com a concavidade para cima, o vértice é chamado de ponto de mínimo, por ser o menor valor que a função assume. A imagem da função é o conjunto formado por todo o y real, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Muitos alunos nos perguntam: para que eu preciso saber calcular o vértice de uma parábola? Onde se aplica isso na prática? Eu gostaria de responder essas intrigantes perguntas através de alguns exercícios. Vamos ao primeiro. O salto dado por um golfinho descreve uma trajetória parabólica representada pela função y igual a x menos meio x quadrado, com x e y em metros. Qual a altura máxima atingida pelo golfinho? Se y é igual a ax quadrado mais bx mais c, então o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. No exercício, y é igual a x menos meio x quadrado. Portanto, o x do vértice vai ser igual a menos 1 sobre 2 vezes menos meio, já que o a, nesse caso, é menos meio e o b vale 1. Portanto, o x do vértice é menos 1 sobre menos 1, o que resulta um x do vértice igual a 1 metro. Com o x do vértice, podemos calcular o y do vértice, substituindo esse valor na função. O y do vértice, portanto, é igual a 1 menos meio vezes 1 ao quadrado. 1 menos meio, o que resulta meio metro. Assim, você pôde obter a altura máxima atingida pelo golfinho, meio metro. Repare que ele subiu durante esse tempo que ele levou para subir, para ganhar esse meio metro, ele se deslocou de 1 metro na horizontal. Obviamente, durante a descida, vai se deslocar mais 1 metro, dando um total, o salto do golfinho, de 2 metros. Vamos a mais uma questão. Um criador resolve, com 20 metros de tela, construir um cercado para seus animais. De todos os retângulos possíveis, o criador quer determinar aquele de maior área. Que dimensões deverá ter esse retângulo? Bem, chamando de x e de y os lados do retângulo, a área é dada pelo produto xy. E o perímetro, soma dos lados, nesse caso é o tamanho da tela, vale 20. O perímetro, 2x mais 2y, vale 20. Portanto, x mais y vale 10, e podemos dizer que o y é igual a 10 menos x. Substituindo esse y na expressão da área, temos que a área é dada por x multiplicada por 10 menos x, uma função de segundo grau. Neste exercício,
vamos partir por uma solução gráfica, diferente do primeiro, em que usamos a fórmula menos b sobre 2a. Para uma solução gráfica, vamos calcular inicialmente as raízes, igualando a função a zero. Bem, para que um produto dê zero, você sabe, pelo menos um dos fatores deve ser zero. Assim, ou x é zero ou x é 10. Se você multiplicar x por menos x, vai ter um resultado negativo. Isso significa que a parábola tem a concavidade para baixo. Representando esta parábola, vamos perceber que o x do vértice, já que a parábola é uma figura que tem simetria em relação ao vértice, está bem no meio do 0 e do 10. Portanto, o x do vértice vale 5. Já temos, portanto, uma das dimensões do retângulo. Como obter a outra? Vamos voltar à lei y igual a 10 menos x. Y do vértice vai ser igual a 10 menos o x do vértice. 5 foi o valor encontrado. Assim, o y do vértice vai ser 5. Bem, o que a gente pode concluir? Podemos concluir, então, que o retângulo tem que ter dimensões iguais a 5. Portanto, trata-se de um quadrado. Se você quer oferecer a maior área para os animais, o retângulo que você deve fazer, na verdade, é um quadrado. Vamos a mais uma questão de aplicação. Observe na tela. O lucro mensal em reais de uma empresa, pela venda de X máquinas, é dada por L de X, L é o lucro, igual a 100 multiplicado por X menos 40 multiplicado por 100 menos X. Que quantidade deve vender essa empresa por mês para obter lucro máximo? E qual é o valor desse lucro? Mais uma vez, vamos adotar a solução gráfica. Para isso, inicia-se o cálculo através das raízes. Quando que um produto é zero? Quando pelo menos um dos fatores é zero. Portanto, ou x menos 40 vale zero, ou 100 menos x equivale zero. Para isso, ou x é 40 ou x é 100. Mais uma vez, observe que se você multiplicar x por menos x, vai obter uma parábola com a concavidade para baixo, já que o x ao quadrado fica acompanhado de um termo negativo. Representando essa parábola, notamos que o x do vértice é valor compreendido entre 40 e 100. Fazendo-se a média, temos 70. Portanto, essa empresa deve vender 70 máquinas para obter o lucro máximo. Como obter o valor desse lucro? Que é a segunda pergunta do exercício. Basta substituir na função que você tem. L para 70 máquinas, o lucro para 70 máquinas, vai ficar igual a 100 que multiplica 70 menos 40, que multiplica 100 menos 70. Ou seja, 100 multiplicado por 30 vezes 30, que dá 90 mil reais. Bom, você pode observar que algumas empresas têm o seu lucro descrito por uma função quadrática. Nesse caso, essa empresa deve vender 70 máquinas para obter o seu maior lucro. Vamos a mais um exercício. Uma pérola é enfiada em um arame fino com o formato da parábola y igual a x² menos 4. Deixa-se a pérola deslizar até chegar em seu ponto mais baixo. Quais as coordenadas desse ponto? Bem, embora a função está na sua forma geral, que é a forma ax² mais bx mais c, ainda assim vamos continuar adotando a resolução gráfica. Primeiro calculamos as raízes, x² menos 4 igual a 0, igualamos a função a 0, resulta x² igual a 4, x² igual a mais ou menos a raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. Nesse caso, diferente dos anteriores, a parábola tem concavidade para cima, porque o termo x² está acompanhado de um número positivo, 1. Fazendo o gráfico da função, note que a parábola, por ser uma figura que apresenta simetria, tem o x do vértice igual a 0. Com o x do vértice, como é que você obtém o y do vértice? Basta substituir na função. O y do vértice, portanto, ficará igual a o x do vértice ao quadrado menos 4, 0 ao quadrado menos 4, menos 4. E o vértice, onde a pérola parou, tem coordenadas 0 e menos 4. Bem, eu espero que você esteja conseguindo fixar esses conceitos que são bastante importantes e que são muito cobrados nos vestibulares.
Vamos ainda a mais um exercício. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de t, h é a altura, igual a menos 2t² mais 8t, em que t é o tempo em segundos, a altura dada em metros. Determine, após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. Determine também, isso já é o item B, a altura máxima atingida pela bola. Bem, a bola retorna ao solo significa que a sua altura vale 0. Portanto, vamos igualar a função a 0. Menos 2t² mais 8t igual a 0. E nesse caso, você pode colocar o 2t em evidência. Não é necessário usar a fórmula de Bhaskara. Colocando 2t em evidência, ficamos com 2t multiplicado por menos t mais 4 igual a 0. Mais uma vez, um produto dando 0, se um dos fatores for 0. Assim, o t ou vale 0, que aliás é o instante do chute, a altura é 0, ou o menos t mais 4 vale 0, o que resulta em t igual a 4. Essa bola retorna ao solo após o chute 4 segundos. Após 4 segundos. Bem, agora no item B, nós precisamos calcular a altura máxima atingida pela bola. Vimos no item A que ela demora 4 segundos no ar. Construindo o gráfico da função, que é uma função de segundo grau, e graficamente é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o termo que acompanha t ao quadrado, neste caso, é negativo, vale menos 2, vamos obter o x, no caso o t do vértice. É valor compreendido entre 0 e 4, é valor médio entre 0 e 4. Portanto, o t do vértice, o instante de tempo onde a bola está no seu ponto mais alto, vale 2 segundos. Se você quer a altura relativa a 2 segundos, vamos substituir na função. h de 2, portanto, é igual a menos 2 que multiplica 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2. h de 2 é menos 2 que multiplica 4, mais 16. h de 2 é igual a menos 8 mais 16, o resultado, 8 metros. Portanto, a bola vai atingir o seu ponto mais alto em 8 metros, ok? Como você pode ver, através dos exercícios, tivemos alguns exemplos de aplicação da função quadrática e do vértice, o ponto de máximo ou de mínimo da função. Bons estudos e até a próxima!